Olá, caminhos da alma, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura aqui no canal. Eu espero que vocês tenham acordado aí animados, de bem com a vida e com esperança, porque tem coisa boa chegando na nossa vida. Claro que tem. A gente tem que acreditar nisso todos os dias, mas especificamente hoje tem uma energia mais leve rodando por aqui, isso é muito bom. E a gente vai ver o que a espiritualidade tem, então, para nos trazer com relação a uma determinada história aí que você quer saber. É isso que a gente vai ver hoje, tá? Vamos lá? Para quem já quer um spoiler aí do que a gente vai ver, vai, Renata, como é que você sabe? Porque eu já senti, né? Então, eu já senti, eu já sei que tem. Tem uma mudança nessa história aí. Tem uma reviravolta em algo que você está esperando. Vem de onde você menos espera. Então, quer saber o que é? Então, cola na gente aqui, cola em mim, fica comigo até o final dessa leitura, porque eu tenho para mim aqui que você vai se surpreender com algumas coisas que serão ditas aqui, tá certo? Vamos começar com o Tarô das Bruxas. Vamos ver o que precisa ser passado para vocês. Qual é a mensagem principal aqui? Ok, é assim que eu gosto, que pule. Eremita, arcano aí do ano de 2025, né? Olha lá, mas pelo amor de Deus, o ano inteiro que a gente mais fez foi pensar na vida aí, né? Sim, foi um ano mesmo de muita introspecção, onde a gente precisou refletir em muita coisa que a gente estava vivendo, a maneira como a gente estava agindo, como estava respondendo até as coisas que chegavam da vida, né? Tipo, bate e volta. Chegou, a gente rebate e volta, e aí o negócio estava, sabe, em muitos aspectos confuso, agressivo, muita coisa a gente nem sabia o que estava fazendo, e aqui a gente vê a figura da bruxa mesmo, né? Sentada de frente para uma fogueira, de olhos fechados, repensando o fogo aí, fazendo a mudança, a transmutação daquilo que precisa. Uma coruja aqui em cima, ó, trazendo que esses momentos onde vocês param para pensar, trazem muita sabedoria e trazem a clareza que vocês precisam. Mas peraí, deixa eu tentar entender o que tá rolando aí, tá? Lembrando que a gente tá já no finalzinho do ano, mudando para a energia de 2026, que vai ser a energia 10, né? Roda da fortuna. Então, muita coisa vai acontecer. Então, isso que vocês estão passando aqui agora, talvez essa pausa necessária, é justamente para coisa melhor que tá chegando aí, tá? Vamos pegar esse oráculo aqui hoje. Ó, conte as suas bênçãos. Não fique preso nas coisas que não deram errado, que não deram certo não, que saíram errado não, né? Porque quando a gente fica preso, é aquela energia que eu falo com vocês sempre, de um 4 de copas, né? Que a gente tá ali olhando as 3 taças que não deram certo, as oportunidades, o trabalho, o amor, as questões todas da vida, e tem alguém chegando com uma outra taça, mas você é incapaz de olhar para o lado, porque você tá com tanta preocupação com aquilo ali que você não olha. Logo depois vem o 5 de copas, da mesma forma. Você continua olhando para as 3 taças caídas, mas aí já tem mais 2 em pé. É como se a vida trouxesse, tá, então eu vou te dar uma outra oportunidade, além daquela uma única taça, eu vou colocar mais uma taça aqui para você, mas ainda assim você não tá olhando. Então tá pedindo, conte as suas bênçãos aí, sabe? Pense o seguinte, muitas das vezes as coisas que não fluíram, que não deram certo, foram exatamente a espiritualidade me trazendo livramento, porque aquilo não era para ser meu. Eu tinha que repensar, eu estava tão aflita que eu queria daquele formato, daquele jeito, mas não era para ser. Então eles gentilmente me tiraram aquilo ali porque tinha mais coisa para chegar, tá? 11 cartas. 11 cartas aqui, então vamos lá. Deixa eu ver se tá
aqui, né? Melhor para vocês. Tá. Mais 6 aqui. A gente já tirou essa aqui, né? Considerou essa de conte as suas bênçãos. Vamos ver as outras aqui, então. Tenha fé. Olha aí, a primeira carta. Tenha fé. Não é para você desacreditar do processo que você está vivendo. Seja ele um processo judicial, uma questão de separação da pessoa que você ama, né? Então, não deu certo, a pessoa, vocês tiveram uma briga, esse criatura afastou, ou até já afastou já tem um tempinho, vocês não estão conseguindo ainda entrar nos eixos de novo, mas pode ser uma questão de pai e mãe com filho, vocês estão brigados aí com a mãe de vocês ou com o filho de vocês, estão tendo, sabe, batendo de frente aí. Pode ser uma questão de trabalho, onde houve um desentendimento com a equipe, com alguém específico, enfim, tem alguma coisa aí, né? Ou você está desempregado e está precisando demais de uma proposta de trabalho aí, que você andou deixando currículos, fazendo entrevistas, né? Ou está tentando passar num concurso, tudo isso encaixa nessa primeira carta de ter fé. Eu sinto então que essa situação pode dar uma grande guinada aí para você. Seja verdadeiro com você mesmo. Aumente a sua vibração. Claro, né? A gente fala isso o tempo todo, por quê? Porque é verdade. A gente é muito da energia que a gente vibra, que a gente emana, a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Então, se você estiver vivendo uma situação dessas que a gente está colocando aqui, com bastante conflito mesmo, né? Onde você não tá vendo nenhuma luz no fim do túnel, a primeira carta é ter fé, depois é aumentar a sua vibração, né? Porque se você... A espiritualidade às vezes vai colocar uma coisa de bandeja na sua frente, mas você não tá acreditando, você não tem fé, a sua energia tá lá no chão, né? Tipo, não, menor possibilidade disso dar certo, Renata. Já até tentei outras vezes, sim, você pode ter tentado, mas às vezes a espiritualidade vai colocar a coisa de uma maneira diferente para você, vai te ajudar, vai te facilitar esse processo aí, né? Faça sacrifícios necessários, reavalie as suas prioridades, redefina o seu foco, a sua atenção, tome a liderança, diga não, não lamente as suas perdas, muda de faixa, muda a maneira como você está enxergando isso, ou muda a maneira como você está agindo em relação a isso, e seja paciente. Eu sei que essa carta do seja paciente é da mesma forma que a carta da temperança, que também pede paciência, e outras tantas aí, são cartas assim que a gente preferia que nem existisse no baralho, né? Por quê? Se você já está numa energia de conflito, de dificuldade, de problema, provavelmente isso já vem de algum tempo. A última coisa que você quer na vida é aguardar mais, é esperar mais. Por quê? Você está aí, ó, no seu limite, né? Pela gota d'água, você já não está aguentando mais. Sejam as despesas, se você estiver desempregado e precisando de um emprego novo, seja essa questão amorosa, que cada dia parece que essa pessoa está se afastando mais de você, né? Seja um conflito familiar aí, seja uma questão de justiça, que você já está com esse caso arrastando aí há anos e você precisa desse dinheiro, seja o que for, né, que você está passando aí. Então vamos lá, primeira carta então pede a você que tenha fé. Em momento algum veio uma carta aqui, pelo menos não nessa tiragem, a gente ainda vai fazer outra em seguida dessa, então aguenta as pontas aí. Mas esse é o primeiro recado que eles trazem para você, um spoiler do que vem por aí. Então a primeira carta, a espiritualidade pede, olha, tenha fé. Eu não estou pedindo a vocês para desistirem, para jogar a toalha, né? E para seguir um novo caminho. Ao contrário, a segunda carta é be true to yourself, seja verdadeiro com você mesmo. Então é para você honrar aquilo que você quer, que no fundo você sabe que é bom para você, embora algumas vezes a espiritualidade até traz aí outros caminhos e mostra para você, olha, o seu destino não é com essa pessoa aqui,
É com essa outra pessoa que a gente está trazendo para o seu caminho. Mas às vezes você ainda tem coisas para viver aí, você ainda tem coisas para resolver, né? Então é mais ou menos isso. Então assim, eu vejo que você precisa ser verdadeiro com aquilo que você acredita, porque tem gente que depois de um certo tempo até vai mudando a dinâmica da coisa e fala, não, vai ver que não era para ser isso mesmo, sabe? Mas desânimo, não porque a espiritualidade mostrou, mas como uma energia de autossabotagem sua. A terceira carta então veio, aumente a sua vibração, comece a acreditar nas possibilidades, comece a perceber os sinais que a espiritualidade está trazendo para você e as oportunidades que estão vindo e aumente essa sua energia, trabalhe essa sua energia para voltar a acreditar em algumas situações. Para muitos de vocês, as provações que vocês passaram foram muito intensas, né? E isso fez com que vocês realmente desacreditassem de muita coisa. Mas aí houve um novo alinhamento, um realinhamento, a espiritualidade colocou novas pessoas, até mesmo no seu caminho para te ajudar. O tempo passou, você enxergou outras tantas coisas, você amadureceu. Provavelmente quem estava do lado de lá também amadureceu, principalmente se for uma questão amorosa aí, né? Se for um caso de justiça, de repente novas provas foram apresentadas, né? E aí numa nova audiência, numa nova... levou o caso para uma nova instância, né? E aí você também vai ter um resultado diferente. Aqui também veio, faça sacrifícios necessários. Um dos sacrifícios pode ser até mesmo a resposta da última carta, seja paciente. Isso pra gente, quando você está vivendo uma situação difícil, é uma prova de fogo, ter paciência, não é? Ou por outra, às vezes para algumas pessoas aí, o advogado vai te orientar, não faça movimento nenhum, não fale nada. Ou se é uma questão amorosa, às vezes você já até fez uma leitura aí de cartas e que falou com você. Às vezes você veio, né, principalmente aqueles que tiveram leituras comigo esses últimos dias, vai que a leitura falou para você naquele dia, não se movimente, não mande mensagem, por favor, não procure o criatura, deixa quieto, deixa essa pessoa passar pelos processos dele, deixa que ele amadureça, para que a coisa também possa surtir efeito. E também para que você, nesse período de pausa, você também enxergue as respostas que a espiritualidade quer que você veja, tá? Depois veio, reavalie as suas prioridades. Às vezes a gente fica tão desesperado com algumas coisas que a gente começa a agir de forma impulsiva ou até mesmo desanima daquilo que a gente estava tentando. E aqui então está dizendo, reavalie o que é prioridade para você hoje. Talvez para alguns a prioridade vai ser a sua sanidade mental, é você aguentar calado, ter paciência, ouvir e obedecer aquilo que os sinais estão te trazendo, que a espiritualidade está trazendo, né? Mas reavalie o que é prioridade para você. Porque muitos de vocês também estão meio... Só um minuto. Desculpa. Para muitos de vocês estão mexendo em muitas frentes. Tem gente que está preocupado em questão de trabalho, mas de mudar de casa, de se muda de emprego ou não, se faz uma viagem, se volta a conversar com o criatura, se faz as pazes com alguém da família ou alguma amizade aí. Então vocês estão mexendo com 1000 coisas ao mesmo tempo. E aqui está pedindo, reavalie o que é prioridade. Disso tudo que você está em conflito agora, o que é que você precisa focar mais nesse momento, né? Então seja verdadeiro com você mesmo, reavalie as suas prioridades, faça alguns sacrifícios necessários, mas aumente a sua vibração e tenha fé. Na linha de baixo veio, complementando o reavalie as suas prioridades, veio também redefina a sua atenção. Aonde está o seu foco, ali vai estar a sua energia. Então você vai focar numa determinada questão que você quer e vai trabalhar com isso de uma vez por todas e uma coisa de cada vez. Mas veio também tome a liderança, né? Então essa carta para mim traz muita energia da carta do carro, quando a gente pega as rédeas da situação, né, e foca naquilo que precisa e direciona esse carro, que nesse sentido são as suas ações, as suas escolhas, né, em direção àquilo que você quer, tá? Então tome a liderança. Mas veio também diga não. Dizer não a quem, Renata? Pode ser alguém especificamente, pode ser alguma situação, mas pode ser para você também. Eu vou dizer não e a partir de agora eu vou dizer sim para mim
e vou negar de fazer tudo para todo mundo, de baixar a cabeça, de ser submissa. Não. É você dizer não para aquilo que você de fato não quer. Reavaliar o que são as suas prioridades, começar a falar não para algumas pessoas e para algumas situações. E não lamentar as suas perdas. Então entenda que durante esse processo, sim, pode ser que você tenha que abrir mão de pessoas e situações, tá? Por quê? Porque de repente aquilo realmente você já tentou de N maneiras e aquilo não estava alinhado com a sua vida e você vai precisar abrir mão, sabe? Então, por exemplo, se você está querendo muito um outro trabalho, às vezes você vai ter que abrir mão desse que você está. Você vai ter que abrir mão da cidade que você está morando, da casa que você está morando, do bairro, abrir mão de uma determinada pessoa, de um relacionamento, né? Porque aqui ao lado também veio change tracks, mudar de faixa. Muda a maneira como você está lidando com isso, muda a sua frequência, inclusive a sua questão de energia, porque veio muito claramente isso. Às vezes, gente, é até mudar temporariamente. Pensa num carro. Se você dirige, você vai entender o que eu estou falando. Se não dirige, você já viu outras pessoas dirigindo e vai entender também. Eu tô aqui no meu carro, tem um carro aqui na minha frente, tá? Eu vou até fazer um movimento para cá porque eu sou canhota. E eu vou cortar o carro por aqui. Esse carro tá aqui na estrada, né? Você tá na pista de cá, tem uma outra pista aqui, ele tá numa velocidade lenta. Você quer ultrapassar esse carro para seguir a estrada, para acelerar um pouco mais. Se a gente tá aqui, você vai dar seta, vai acelerar um pouco, vai passar para cá, cortar ele, mas depois você volta para essa faixa para você continuar seguindo adiante, senão você vai ficar na contramão. Entende? Então pode ser que em alguns momentos aqui, ou temporariamente, você precise fazer um movimento diferente para mudar de faixa, para depois até voltar para o caminho que você quer, que é onde é o seu foco. Mas de qualquer maneira, esteja atento àquilo que a espiritualidade está te mostrando. E acima de tudo, o último conselho foi: seja paciente. Por quê? Você já esperou até agora. Você não vai abrir mão desse processo que você quer, disso que você está esperando chegar na sua vida de jeito nenhum. Aguarde, aguarde, porque tem mudanças. Pensa dessa forma: se a espiritualidade não tivesse planos para você em relação a essa questão que você trouxe aqui à mesa, ela não pediria para você ter fé, como primeira carta, e não pediria para você ser paciente, como última carta. Ela te diria outra coisa: segue outro caminho, muda, sabe, faz alguma coisa, ou isso já deu. Ela traria outro tipo de respostas. Então eu estou entendendo que fazer sacrifícios, aumentar a sua vibração, não lamentar suas perdas, aprender a dizer um não, tomar a liderança, né? Redefinir o seu foco aí, mas ter fé e ter paciência. Por quê? Porque isso ainda vem para o seu caminho, né? Bom, eu poderia até ficar só nisso aqui, de tanto que isso já trouxe respostas, mas tem mais coisas chegando. Então continua quietinho aí, que você vai entender. E até então, ó, a primeira carta que tinha vindo era: conte as suas bênçãos. Entenda, chegou mais coisa até agora aí. Você que não tá sabendo enxergar aquilo como bênçãos, né? Deixa eu ver o que mais que eu quero aqui. Eu acho que eu vou esse tarô aqui. Vamos ver o que ele pode trazer pra gente. E lembrando que vocês já tinham vindo com a carta do eremita para refletir aí e pensar: será que é isso tudo mesmo? O que eu ainda não tô vendo nessa situação? Para quem for uma questão amorosa, porque eu sei que as pessoas chegam aqui com vários propósitos aí, né? Para quem for uma questão amorosa, vocês vieram com um valete de água. O valete fala que tem uma nova pessoa que chega na sua vida aí, tá? E para outras pessoas que estão às vezes conhecendo alguém, né? E por enquanto tá só naquela fase de vem lá, vem cá, não sabe se assume. Aqui tá dizendo que esse relacionamento vai iniciar, vai passar para uma nova fase. E vocês vão estar com a intuição muito aguçada nesse meio tempo, tá?
Vocês vieram com ar. 6 de fogo. 6 de fogo é o cavaleiro que chega com vitória, uma carta que fala, enfim, a vitória vem para sua vida. Um monte de pessoas com tochas Imagina que você tá voltando, imagina lá nos antigamente, né? Porque hoje em dia a gente chega de carro, ninguém vai esperar com tochas na sua cidade. Mas sabe quando um atleta, né? Eu vou falar em termos de Brasil, que eu não sei aí fora, quem tá me acompanhando aí fora, mas você pode deixar nos comentários se tem esse tipo de comemoração aí também. Quando um atleta nosso vai para uma Olimpíada, vai para uma competição e volta com medalha, é muito comum aqui no Brasil de desfilarem em carro de bombeiro. O carro vai com a sirene ligada, o atleta vai lá em cima, mostrando normalmente a medalha, alguma coisa assim, e recebendo aplausos de todo mundo que fica onde o cortejo está passando, as pessoas ficam, os carros buzinam. Vocês já viram isso em televisão. Nos antigamente, tinha carro, era cavalo. A pessoa ia para uma batalha, ia para alguma coisa e voltava com vitória, né? E aqui ele tá até com uma coroa de louros, mostrando que ele ganhou. E as pessoas recebendo ele com tochas, sabe? Então, se a gente viu na primeira sequência de cartas que eu falei com vocês, se a espiritualidade está trazendo como primeira carta, tenha fé, e a última carta, tenha paciência, ela está mostrando para você, essa vitória é sua, é questão de tempo. Aí vem no tarô a primeira carta, um 6 de fogo está trazendo para você vitória e que tem boas notícias a caminho da sua vida em relação a isso aí que você perguntou. E é uma carta também que fala que para muitos de vocês é um reconhecimento público ou até mesmo prêmios. Então, para quem está batalhando aí no trabalho ou tem um pequeno negócio, você quer deslanchar, né? Se você quer saber se esse negócio vai para frente, sim, vai. Para quem tem uma causa na justiça, esse reconhecimento pode ser o reconhecimento da verdade, da sua verdade aí, e de que você não era culpado de nada, ou de que aquela causa era sua, de que aquele direito financeiro era seu e que você vai receber uma recompensa, né? Tem muita coisa bacana aqui. Se você entrou com... Tem alguém aqui que está entrando com uma revisão de prova, porque você tinha certeza de que você tinha passado e aquela vaga era sua, ela é sua, tá? Mas vamos continuar aqui. 4 de água. Falamos dela no início da leitura. E Imperatriz. Imperatriz traz abundância, vitória e abundância. Dê luz aos seus sonhos, volte a acreditar. O 4 de água é exatamente aquela carta que eu falei com vocês. Ai, os bichinhos estão juntando a minha perna aqui. É aquela carta que eu falei com vocês lá no início da leitura, de aqui, ó. A menina, o anjo, tá olhando as 3 taças que estão caídas aqui, 3 taças pequenas. Olha o tamanho dessa outra taça. Observe se você não está focado só naquilo que deu errado e a espiritualidade está te mostrando por A mais B que tem mais coisa chegando para você, tá? Ou você cismou, mas tinha uma outra palavra. Aí não vou lembrar. Era uma palavra que eu usava muito na minha infância e na adolescência. Tipo assim, enfurnou com aquilo, mas não é essa palavra não. Você cismou mesmo com aquilo ali e não tá conseguindo olhar para o lado. Mas se você olhar para o lado, para essa outra taça gigantesca, você vai ver que a espiritualidade, às vezes você fica muito focado assim, a Renata tá falando isso, é porque ela quer que a gente esqueça esse criatura e vá agradar de outro, por exemplo. Principalmente para as questões amorosas. Eu conheço vocês, né? Eu vejo isso aqui nas leituras, mas eu não tô dizendo isso. Quando eu tô dizendo, olha para outra taça, até pode ser uma nova pessoa que a espiritualidade está colocando no seu caminho. Mas você já parou para pensar que às vezes até essa outra pessoa é temporária? É só para você tirar o foco daquilo ali e se soltar e permitir que a sua energia volte a fluir, volte a subir, para você se alegrar com outra coisa. E nisso você solta a espiritualidade para agir naquela outra criatura, para ele poder trabalhar e voltar para sua mão logo à frente. Já atendi tanta gente aqui assim, eu mesmo já passei por uma situação dessa, lá atrás, né? De assim, chega, também não quero mais. Aí você vai viver outra história. Das duas, uma. Você tem 50% de chance para cada uma das situações. Ou você vai agradar dessa nova pessoa e vai olhar e falar assim, você jura que eu tava olhando para aquelas 3 taças caídas com essa taça aqui na minha mão? Ou você vai envolver com essa outra pessoa apenas para que você feche o seu processo, que você se cure de algumas coisas,
né? Mude a sua maneira de pensar e aquilo ali foi um aprendizado só para você e logo depois essa pessoa segue adiante e aí você tá pronto para receber essa pessoa que nesse meio tempo também ou ficou sabendo que você envolveu com outra e teve medo de perder e acordou para a vida também. Então, isso é só para questão amorosa, mas isso vale para qualquer outra coisa, tá? Então, tipo assim, é um novo emprego e eu resolvi depois de anos estar ali, tinha medo de encarar o novo, Renata, de não dar conta, de fracassar e fui ver e tive um reconhecimento público aí, né? Então tem muita coisa para acontecer. Então se permita, muda a sua energia, tenha um pouco mais de fé, tenha paciência, mas se prepare, porque como eu disse, tem coisas chegando, tem uma situação, uma mensagem, uma nova vida, uma notícia, tem algo de muito, muito, muito bacana chegando na sua vida aí, tá bom? É isso para hoje. Para quem ficou até o final, eu não falei que ia ter coisa para ser, eu te agradeço a companhia, mas peço que você curta o vídeo, comente aí, isso realmente fez sentido, né? Total, era o que eu estava imaginando, ou que não seja a leitura toda, afinal de contas não é uma leitura individual. Se você quiser uma leitura individual, manda um WhatsApp que a gente faz para você também, né? Se você quer confirmar, quem andou comprando baralho cigana aí, tem o seu baralho em casa agora, confirma isso que saiu. Tira lá 2 cartas, mas intenciona que é para aquela questão específica. Você vai me falar depois se isso não confirmou ou não, tá? Volta amanhã, porque eu vou estar aqui com fé em Deus e eu gostaria muito que você estivesse daí também. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA.